Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Estamos informando e não formando. Não estamos educando a emoção, nem estimulando o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, tais como contemplar o belo, pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, gerenciar os pensamentos, ter espírito empreendedor. Estamos informando os jovens e não formando sua personalidade. Os jovens conhecem cada vez mais o mundo em que estão, mas quase nada sobre o mundo que são. No máximo, conhecem a sala de visitas da sua própria personalidade. Quer pior solidão do que esta? O ser humano é um estranho para si mesmo. A educação tornou-se seca, fria e sem tempero emocional. Os jovens raramente sabem pedir perdão, reconhecer seus limites, se colocar no lugar dos outros. Qual é o resultado? Nunca o conhecimento médico e psiquiátrico foi tão grande. E nunca as pessoas tiveram tantos transtornos emocionais e tantas doenças psicossomáticas. A depressão raramente atingia as crianças. Hoje, há muitas crianças deprimidas e sem encanto pela vida. Pré-adolescentes e adolescentes estão desenvolvendo obsessão, síndrome do pânico, fobias, timidez, agressividade e outros transtornos ansiosos. Milhões de jovens estão se drogando. Não compreendem que as drogas podem queimar etapas da vida, levá-los a envelhecer rapidamente na emoção. Os prazeres momentâneos das drogas destroem a galinha dos ovos de ouro da emoção. Conheci e tratei de inúmeros jovens usuários de drogas, mas não encontrei ninguém feliz. E o estresse não apenas é comum detectarmos adultos estressados, mas também jovens e crianças. Eles têm frequentemente dor de cabeça, gastrite, dores musculares, suor excessivo, fadiga constante de fundo emocional. Precisamos arquivar essa frase e jamais esquecê-la. Quanto pior for a qualidade da educação, mais importante será o papel do psiquiatra nesse século. Vamos assistir passivamente à indústria dos antidepressivos e tranquilizantes se tornar uma das mais poderosas do século XXI? Vamos observar passivamente nossos filhos serem vítimas do sistema social que criamos? O que fazer diante dessa problemática? Pois é, ele joga a peteca na mão de quem? Se tem crianças e jovens que estão entrando nessa fase de estresse, angústia, dores, solidão, ansiedade, depressão, ele jogou a peteca na mão da gente, de pais e professores. Quem é o responsável pela educação dessas crianças e desses adolescentes? Somos nós. O que está acontecendo com a sociedade atual que essa molecada está ficando doente tão cedo? Era normal uma pessoa, depois de um bom tempo de trabalho, um bom tempo de idade, adquirir algumas doenças, distúrbios. Isso é normal. Faz parte do mundo adulto. Agora está chegando no mundo infantil, no mundo juvenil. E por que essas doenças, essas comorbidades, esses transtornos estão chegando antecipado na vida das pessoas? Que tipo de educação, que tipo de ambiente e situações nós estamos deixando essas crianças e adolescentes vivenciarem? Ele jogou a peteca para nós. Se está acontecendo, é porque está sendo permitido acontecer. E quem é que permite? Eu costumo dizer que a criança e o adolescente, ele veio depois da gente. Então, somos nós que orientamos, somos nós que somos culpados ou vitoriosos da educação que é dada a esse adolescente, a essa criança. Se está acontecendo coisas ruins com eles, é porque nós não estamos sabendo lidar com isso. O Isamitiba falou o quê? Lá nos estudos que nós tivemos. Nós tivemos uma geração de ferro, né? Braço de ferro. Os pais eram sim, sim, não, não e acabou. Não tinha meio termo. E era mais não do que sim. Bastava a gente olhar para os olhos de um pai e uma mãe, a gente já sabia quando tinha feito algo de errado. A gente já sabia que tinha que se corrigir de algo que às vezes a gente nem sabia qual era o erro que a gente tinha cometido. Não é verdade?
O professor chegava na sala de aula, a gente levantava e ficava esperando eles falarem, pode sentar. Então nós viemos de uma geração que era muito não. Veio uma outra geração e disse, ai gente, eu tomei Coca-Cola, aí dá esse espigarro, desculpa. Aí veio a outra geração que passou pelo não e falou assim, tudo aquilo que eu não pude, eu vou deixar o meu filho fazer. Aí foi a geração do sim, tudo pode. E a geração do sim, tudo pode, tá chegando aí agora com uma nova geração, que a gente não sabe dizer como que vai ficar. Porque se tudo pode, se tudo é permissivo, o que vem depois, então, não sabe o que é limite. O que vem depois pode tudo e muito mais, porque não sabe o que é não sabe o que é limite. Os nossos pais, antigamente, eles contavam pra gente o quê? Que para eles estudarem, eles tinham que atravessar quilômetros andando, pegando rua de barro, indo para uma escolinha onde é uma professora para 40 crianças de fases diferentes, na sua faixa de educação e conhecimento. Que os pais precisavam ir para a terra, para arar, para plantar, colher, ajudar os nossos avós a levar o pão para dentro de casa. Muitos ainda tinham fogão a lenha, pelo menos da minha família, eles contam isso, que o fogão era a lenha, né? Na época dos meus avós, minha mãe passou por isso, meu pai foi criado por padre, muito rígido, muito duro, realmente não dava chance nenhuma de fazer nada, então quase não teve infância, quase não brincou, era mais trabalho e estudo, e o estudo de primeira a quarta série naquela época do meu pai era como se fosse um segundo grau hoje. Meu pai, ele tinha coisas que eu falava de equação assim que ele já sabia. E ele tinha feito terceira, quarta série do ensino fundamental 1. Então o ensino era mais puxado, os pais eram mais puxados, a sociedade era mais fechada. Tá certo, uma série de direitos que hoje tem, nós não tínhamos lá nessas sociedades passadas, né? Inclusive trabalho para mulher, os direitos da mulher, os direitos da criança, direito de idoso, mas os direitos, segundo a lei dos homens, eles foram surgindo de acordo com que a sociedade também foi ficando sem os valores. Então é para conter um pessoal que não sabe o que é limite, não sabe o que é direito e dever. Tá certo que muitos desses direitos acabam tirando os deveres. Se vocês observarem bem, outro dia, fazendo uma palestra, fazendo uma exposição sobre uma situação, falei para as crianças, se vocês quebram a janela de um vizinho, o vizinho não vai cobrar dinheiro de vocês porque vocês são crianças, mas ele podia muito bem cobrar de vocês varrerem uma calçada, ajudar ele em alguma atividade da casa dele para ressarcir o dano, de alguma forma, né? O moleque virou para mim e falou assim, mas aí isso é exploração de criança. Exploração do quê? Se você quebrou, você tem que pagar pelo que você fez. E pagar de uma forma branda, porque você é só uma criança. Então você não tem como pagar, trabalhar para ganhar dinheiro e pagar o vidro que você quebrou. Ele falou, não, pelos direitos da criança, isso é exploração do menor. Então, assim, alguns direitos conquistados acabou fazendo também com que a sociedade ficasse mais mole em relação à educação. A gente acha que... Tem professor até hoje, quando eu entro, né, numa roda de professores, fala, eu não posso nem falar mais alto porque a mãe já tá lá no portão, lá querendo fazer show. Eu não posso brigar com a criança, eu não posso chamar a atenção da criança, que a mãe tá lá falando que eu fiz constrangimento. Se o professor não for para educar aquela criança, para que ele serve? Aí vem aquela fala, o professor tá lá para ensinar história, geografia, português, matemática, ciência, não tá lá para educar. Ele está lá para ensinar. Concordo? Nós somos formados em disciplinas, para dar aula de disciplinas. Porém, nós somos a extensão do lar. A criança fica sentada 4 horas, 5 horas dentro de uma escola. E ela tem que ficar sentada. Detalhe, coisa que eu não vejo. Muitas salas de aula você entra, você não consegue falar boa tarde, bom dia. Já virou bagunça. E se você chamar a atenção, mandar sentar, é constrangimento. Que negócio é esse? Não. Então, alguns direitos que foram conquistados ao longo do tempo também ajudou para que
pais ficassem omissos, professores ficassem omissos, como se fosse de mãos amarradas, né? Sem poder, eita, desculpa, sem poder agir. Eu agi. Eu agi por conta, muitas vezes, sem amparo legal, sem amparo da própria direção de escola ou de colegas de trabalho, sem amparo dos próprios pais, mas aluno nenhum passou por mim e foi mal educado, pelo contrário. Todos os lugares que eu levava meus alunos, inclusive dentro de quartéis, que é um lugar de organização e disciplina, eu sempre recebi muito elogio, porque falavam que os meus alunos eram tudo quieto, educado. Eles sabem pedir licença, obrigado, as palavrinhas mágicas, né? Então, eu não me arrependo em momento nenhum de ter sido um pouco mais dura, rígida, sargentão, como eles costumam dizer. Não me arrependo. Aí tem algumas pessoas que falam, você foi tão dura assim, né, inclusive com o seu filho, então hoje, será que não é isso, que ele tem um pouco de revolta com você? Sinceramente, eu não me preocupo com isso não. Porque se eu tivesse sido mole e ele tivesse que sair de casa e ficar sem falar comigo como é hoje, ia acontecer da mesma forma. E o que é pior, eu ia falar assim, nossa, será que é porque eu fui uma banana? Porque eu não fui uma mãe de verdade? Porque eu não eduquei direito? Será que... O que foi que falhou? Eu busco, sim, algumas falhas, porque eu não sou perfeita. Então, nos estudos, eu fico buscando. O que será que eu errei? Mas não com culpa. Culpa eu não sinto nenhuma. Porque o melhor que eu pude fazer, eu fiz. Tanto é que eu vigiei, eu cuidei, eu cerquei, para que não se tornasse de maneira nenhuma uma pessoa desregrada. Tanto é que tem um amigo em comum que fala, nossa, você escuta o Rafael falando, parece que tá falando, é você que tá falando. Tem coisas nele que é super dura e aquilo a gente vê que foi você que plantou nele. Principalmente no que diz respeito à malandragem, à bandidagem, essas coisas assim. Eu sou muito daquele tipo, eu faço prevenção. Eu trabalho com a prevenção. Mas depois que se tornou marginal, que escolheu o caminho errado, aí não conta comigo. Meus alunos, eu sempre falei isso a vida inteira. Quer contar comigo, pode contar até o último dia da minha vida. Mas desde que escolha o caminho certo, porque eu ensinei o caminho certo. Eu só não fiz o caminho junto, mas eu fui lá, mostrando. É por aqui. Então, exemplos, conhecimento, tudo que eles precisavam de referência para se tornar pessoas melhores, eu dei. Mesmo que a família é 20 horas com convívio com a família e 4 com a professora, eu creio que a sementinha estava ali. Então, se escolhe o caminho errado, a culpa já não é da gente. Eu tiro meu time de campo. É isso que eu faço. Talvez seja o lado duro que eu tenho, né? E às vezes as pessoas falam, mas você pode ser um pouco mais flexível. Eu falo, não, eu não vou ser conivente, né? Conveniente não, conivente com uma criatura que sabe o que é certo e está fazendo o que é errado. Então, cada um na sua, cada um com as suas escolhas. Mas eu vejo que, diante de lei, diante de uma sociedade hipócrita, que ao mesmo passo que fala que o marginal tem que ser preso, acha ruim que o policial vai lá e é mais truculento com aquele marginal, quer que o policial chegue lá com flores, né? Tá aqui, flores para você, enquanto você deixa eu colocar algema e você ser preso, por favor, obrigado. Não tem como. Principalmente se esse policial é recebido a bala. E a sociedade é hipócrita. Se o policial balear um marginal, o policial tem que ir pra cruz, tem que ser sacrificado, porque ele é truculento, porque ele é um horror de pessoa, um horror de profissional. Que profissional é esse que chega atirando? Então nós temos uma sociedade muito hipócrita, que precisa do polícia, mas detona a própria polícia que precisa. Detona o médico, mas chega numa clínica quase de 4 chorando, pelo amor de Deus, por uma ajuda. Então, nós temos muito disso. Quando a gente precisa, aquela pessoa é o máximo para nós, aquele profissional é o máximo. Mas quando a gente não precisa, a gente detona. Vamos lá para a rede social falar mal. Principalmente isso hoje em dia. E o filho da gente, o nosso aluno, está vendo isso. Tem alguns professores, infelizmente, que entram numa sala de aula e ainda fazem a cabeça da molecada para essas loucuras que a gente está vendo acontecer aí. A falta de valor na família, fala que, oba, sextou, agora final de semana eu vou beber. Quer dizer, o aluno fica vendo aquilo aí e fala, pô, se meu professor bebe, quem sou eu para não beber? O professor chega na segunda-feira falando que foi pra balada, que ficou até tarde, que arrumou uma menina, que arrumou outra, que a vida dele é curtição. E o aluno, como é que fica? Então, eu acho que nessas informações que a gente acaba passando para a criança e para o adolescente,
muitas são distorcidas de valores e princípios. E aí é onde está faltando a formação do indivíduo. Ele possui informação que ele pode escolher hoje ser homem, amanhã ser mulher, ele pode voltar a ser homem de novo, ele pode ficar com mulher, com homem. Agora tá uma onda que, pelo amor de Deus, é um tal de trisal. Já ouviram falar nisso? Gente, eu sou muito arcaica, porque se alguém já ouviu falar, eu tô ouvindo essa semana. É um tal de gente falar que tá casando em 3. Tá uma onda isso na internet. Eu tô vendo pela internet. É um tal de mulher casar com 2 homens, um homem casar com 2 mulheres, e tá tudo certo. Isso vai acabar chegando aonde? Vai detonar mais ainda aquilo que a gente chama de família. Vai detonar ainda o quê? Valores, princípios que a gente tenta desenvolver no ser humano, de ser leal, de ser fiel, de ser verdadeiro, de ser recíproco, de ter empatia. Não, mas 3 dá pra fazer tudo isso. Cá pra nós, né? Complicado, né não? E aí esse trisal daqui a pouco vai vir com a história que tá adotando filho, ou que tá tendo filho entre eles. Ah, olha, eu vou te falar, tem coisas que realmente não entram na minha cabeça. E aí é onde o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo, e a sociedade vai abraçando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, e avanço, que é bom, espiritualmente falando, a gente não avança. Porque a gente vai entrando naquele senso comum de que tudo pode, sem regra, sem limite, sem uma parada para refletir sobre as nossas ações. Então, eu não sei de onde que saiu essa ideia de trisal, mas pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi desses casais que eu vi na internet, já estavam cansados de ser traído, então resolveram juntar, porque agora ninguém trai ninguém. Já tá ali mesmo, os 3, ali acabou a traição. Eu já fico imaginando que daqueles 3, 1 ou 2 deles vão trair. Aí daqui a pouco vai virar o quê? Quinzal, sei lá, né? Qual é o nome que vai vir? O negócio só tá embolando. Então, essas informações que chegam, elas deturbam o que é formar um caráter, uma personalidade digna e honrada. As pessoas vão perdendo o bom senso, vão perdendo o limite do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Então, a nossa justiça, que a gente fala que é a justiça humana, ela já é tão cheia de falhas. O que é certo vai preso, o que é errado tá solto, o que é bandido vira presidente da república, sabe? Olha, são situações que o jovem, vendo todo esse bombardeio de informações, a gente que é adulto, a gente fica perdido, que a gente já tem uma conquista um pouco, né, de moral, um pouco de caráter, um pouco de honra, a gente fica perdido no meio de tanta coisa. Imagina esses jovens, imagina umas crianças. Tem um cara aí que faz vídeo a rodo, filme, desenho, tem boneco dele. Ele aparece na mídia direto, ele aparece em vídeo direto. Eu não vou citar nome porque pode complicar, porque a gente não tem uma democracia de falar aquilo que a gente pensa. De verdade não tem. Então esse cara tá em tudo que é lugar. As crianças compram o boneco dele, as crianças falam as mesmas besteiras que ele fala, fazem os mesmos tipos de brincadeira horrível, de mau gosto que ele faz, assistem os filmes e os desenhos deles, que são todos tendenciosos, e os pais ainda reforçam a ideia, né? Você vai querer bonequinho dele? Você vai querer um vídeo dele? Você quer um CD dele? Eu compro. Você dá a informação, mas você não dá formação. Então, formar dá muito mais trabalho do que informar. Se o professor levar ao pé da letra que ele só deve informar, ele vai entrar na sala de aula e vai dar história, geografia, português, ciência, matemática. É informação. Ele vai entrar na sala e vai fazer só isso, como muitos já fazem. De 95 para cá, a maioria dos professores que trabalhavam comigo, que eram professores bons, eles lavavam as mãos, porque em 95 foi quando teve a lei da aprovação automática. O aluno fazendo ou não fazendo, vindo para a escola ou não indo para a escola, ele ia passar de ano do mesmo jeito. Aí eu fui na brecha da lei.
Qual é a brecha? Toda lei tem brecha. Eu fui lá, olhei e achei. O aluno pode ficar retido sim. Excesso de falta e não comprovou com atestado que ele estava doente, que ele teve algum problema na família, algum atestado que realmente mostre que ele tem condições de fazer uma prova e nessa prova ou um trabalho ele possa ser avaliado e passar de ano, beleza. Se ele não tiver isso, ele fica retido sim. Excesso de falta e não comprovou o porquê da falta. Só que os professores querem ir atrás disso. E eu conheço professores que colocam presença para o aluno mesmo sem ele estar na sala de aula. Para não chegar no final do ano, não ter que ficar naquela, tem que compensar a ausência, esse cretino desse aluno não aparece na escola para compensar, e aí? O professor ainda tem que inventar nota, tem que inventar alguma coisa, porque tem que aprovar. Às vezes o aluno morreu em algum lugar e você colocou presença para ele na sala de aula? Como assim? Eu tive um aluno que ele veio da Venezuela. Ele ficou 4 dias, 5 noites, andando na mata, refugiado. E quando chegou aqui, não veio com uma conta de luz, nada. Ele veio aqui porque ele tinha alguns parentes, ele entrou para casa desses parentes, o celular eles mudam de número o tempo todo, porque eles não podem ser encontrados. Não tem certidão de nascimento, não tem um papel comprovando que série que ele fez. E botaram esse aluno de 14 anos numa sala onde tinha alunos de 10, 9 anos. Eu questionei. Falei, eu não posso colocar um aluno dessa idade junto com crianças pequenas. Ah, Patrícia, mas era 4º ano, se eu não me engano. Eles não quiseram colocar no 5º, porque ele não sabia ler e escrever. E aí ele ia passar no 5º ano sem saber nada. E eu falei, mas como é que vocês aceitaram uma matrícula sem documento nenhum? Se ele é refugiado porque ele tá passando fome lá, tudo bem. Mas e se ele for refugiado porque ele matou uma pessoa? Porque 14 anos a gente não sabe do que ele é capaz de fazer. E nós estamos com um aluno desse na sala de aula. Ah, mas a escola não pode impedir a matrícula. Eu falei, lógico que pode. Aonde que está escrito que você deve aceitar um aluno sem nenhum tipo de papel? Comprovante de residência, sem um comprovante de ano que ele estudou, sem uma identidade, sem uma certidão de nascimento. Então, o medo pela lei, né? Porque se a gente deixar o aluno fora da escola, a Secretaria de Educação cai matando em cima, porque a gente está discriminando, porque pode dar processo. Medo. Por medo, nós estamos abrindo mão de uma série de coisas que são importantes. A lei não tem que funcionar só de um lado, a lei tem que funcionar para todos, e toda lei tem brecha, porque toda lei é humana, ela é falha. Tem as brechas, mas o trabalho as pessoas também não querem ter. Então eu julgo que muito da falta da formação de uma criança hoje ou de um adolescente está dentro do quê? Da falta de capacidade das pessoas e da sua responsabilidade bem assumida diante do seu papel, seja pai, mãe, professor, seja diretor de escola, secretarias. As pessoas não estão assumindo seus papéis. E já vem daquela geração que tudo pode. Eu vim numa geração que não podia tudo. Mas quem veio de mim já pode tudo. Então hoje eu tô com 52, quem tá com 30 anos por aí, é a geração do que tudo pode. E aí ensina seus filhos que tudo pode mesmo, não tem limite para nada. Então quem veio depois de mim tá muito pior, porque professores que são da minha idade, pais que são da minha idade, estão abrindo mão de princípios e valores. Imagina então esses que estão com 30 anos hoje, esses pais e professores que têm 30 anos hoje. A coisa está muito pior. Aí é a hora que a gente tem que chegar no fundo do poço para poder tentar achar o caminho de volta. E é o que está acontecendo. As escolas, os alunos estão matando o professor, batendo e matando entre alunos. Diretor tem que sair escoltado. Pais estão sendo violentados pelos filhos, os pais estão matando seus filhos. Falta de valores, falta de princípios, de respeito entre eles. Uma criança de 5 anos, eu vi um vídeo na internet esses dias, 5, 6 anos, a criança é um horror, jogando carteira para tudo que é lado, entrou a professora para tentar segurar a criança começou a bater na professora, jogando carteira na professora, uma força que eu não entendi aquela força daquela criança.
Entrou a diretora, aí já entrou um outro funcionário, começou a filmar a criança e colocou na internet. Falou, olha, se vocês pegarem uma criança dessa, o que vocês fazem? Eu, dura do jeito que eu sou, eu isolava. Aí vão falar, mas tá constrangendo. Não pode colocar sozinho, isso daí é excluir. Ué, se eu colocar junto, vai bater em todo mundo. Se eu chamar a mãe vai falar pra mim que já não sabe mais o que fazer com ele, com certeza. Então vai ter que ficar isolado. Vai estudar, mas isolado. Num lugar onde ele não fira ninguém. Porque eu não posso tirar o direito de 35 crianças numa sala de aula por conta do direito de um. Eu não sou a favor disso. A inclusão, ela é justa, ela é ótima, no papel. Mas na realidade, quantos alunos em inclusão a gente coloca numa sala de aula e a gente acaba discriminando os outros 35? Porque a gente para de dar aula para 35 para ficar em cima daquele um, para ele não quebrar a carteira, não machucar o colega, não machucar a professora. Teve um caso de uma professora uma vez, eu passando no pátio, eu estava com uma infecção urinária, eu tive que ir no banheiro durante a aula, deixei meus alunos fazendo lição e fui no banheiro. Quando eu estava passando pelo pátio, eu vi a porta da professora aberta e ela apanhando 2 alunos com autismo. Uma pegando ela tentando tirar a menina de cima da carteira, que a menina estava pulando em cima da carteira. Enquanto ela foi tirar a menina de cima da carteira, o outro catou ela pelo joelho e mordeu de arrancar um pedaço da calça da professora na boca. Quando eu vi aquela cena, eu falei, eu não posso ir lá, porque eu sou estourada, eu sou dura. Fui na direção, chamei a moça lá, a senhora que se dizia ajudante. Se dizia nada, porque não era. E ela não foi. Ela falou que naquele momento era o momento de descanso dela, deixou a professora lá, naquela situação. Eu voltei para minha sala, porque nessa altura do campeonato, se eu me meto, aí quem se complica sou eu, porque sempre fica ruim quem tá certo. Não é isso? Falei, se fosse o meu problema, eu ia ficar ruim. Eu ia ter que me virar. Mas o problema não é meu. Depois, numa reunião, eu falei com a professora falou assim, deixa, eu já tô acostumada. Falei, o quê? Ela falou, eu tô acostumada. Já não é a primeira criança que me morde. Com tudo se acostuma. E a mãe dessa criança chamou, não adianta. Nem ela sabe o que fazer com a criança. Então tem que chamar um psicólogo, tem que chamar um psiquiatra, tem que dar um remédio para acalmar essa criança. Não, deixa assim, não vamos mexer com isso não, porque pode piorar. É desse jeito. Então, vai continuar, se o pensamento das pessoas forem de omissão, sejam pais ou professores, eu não quero estar aqui para ver o que vai vir depois dessa garotada que está chegando com os pais que hoje têm 30 anos. Eu não quero ver, porque vai ser cada vez pior. Deixa. Não pode ser assim, não. Então, eu acho que ele mexe muito com a gente nesse sentido. Nós temos a obrigação de formar. Os adultos que chegaram primeiro do que as crianças e adolescentes, eles têm a obrigação de formar, não só informar. E a formação está aí, no dia a dia. Exemplo, referência, trabalhar com a criança e com o adolescente todos os princípios e valores de forma assim que eles tenham a consciência dos seus atos, que eles saibam que tudo aquilo que eles estão plantando eles vão colher, e não assim aleatoriamente eu faço quando eu quero, quando eu desejo, porque eu sempre falo para os meus alunos, vocês hoje são crianças, eu estou ensinando, mas um dia vocês vão ser médico, policial, veterinário, lixeiro, padeiro, e eu vou precisar do trabalho de cada um de vocês, e eu quero que o trabalho seja bem feito, porque vai ser para mim que vocês vão trabalhar. É para mim que vocês vão servir. Então hoje eu tenho que servir vocês, para que no futuro, o que eu estou plantando eu possa colher. Então eu dependo que vocês aprendam de verdade. E o pai e a mãe que tem essa consciência, ele sabe que parte do que o seu filho é, deve a você. Parte do que ele é, deve àquilo que você incentivou, aquilo que você deu o caminho para ele. E parte das escolhas que ele vem depois. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entender que nós devemos formar.
e não só informar, seja professor ou pai.